Hola gente, ¿cómo están todos por ahí? Perfecto, ¿no? A ver, vamos a empezar. Pessoal, estamos dando início a nossas aulas remotas e para começarmos nossa primeira aula, eu quero fazer com vocês uma revisão, um repasso, chamado repasso general. Todos os assuntos que nós vimos durante o primeiro bimestre, né, até chegar o momento de concluirmos o nosso primeiro bimestre. Para isso, é necessário que todos estejam já com seu livro para fazer o acompanhamento e as correções ou os exercícios, aqueles que faltaram, tá ok? Então vamos lá. Primeiro assunto que nós vamos abordar com vocês, repasso general del espanhol, é explicando como é que foi dividido essa revisão. Só lembrando a vocês que nosso livro é frente única, significa que vocês vão receber um livro, quer dizer, já receberam esse livro, e ele está dividido entre módulos e os capítulos, que é o módulo 1, módulo 2, módulo 3 e o 4, e dividido em primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Tá? O primeiro é pura vida, onde a gente vai abordar o pretérito perfeito composto. Tá? O segundo módulo é Donde está Puerto Rico, e aí vai cair uns assuntos bem pesadinhos, né, que são os pronomes complemento, objeto direto, indireto e preposições. O número 3, Tómate el buque para Montevideo, que são os pronomes possessivos, demonstrativos e adjetivos, juntamente com el centro de Centroamérica, que é um imperativo, que veremos isso num segundo vídeo. Tá? Serão 2 vídeos para uma revisão. Vamos lá. Pretérito perfeito composto. A língua espanhola ela tem 4 pretéritos. Né? O primeiro pretérito é chamado de pretérito perfeito simple, significa uma ação iniciada no passado, finalizada nesse passado e não tem relação com o presente. O segundo pretérito, que não existe esse pretérito na língua portuguesa, é conhecido como pretérito perfeito composto de indicativo, que é uma ação que aconteceu em um passado, mas que tem relação com o nosso presente. A gente vai ver isso bem direitinho. Tá? O outro pretérito que temos é conhecido como pretérito imperfeito, que é uma ação iniciada em um passado e que se repete várias e várias e várias vezes nesse passado. Tá? Geralmente são ações que nós costumávamos fazer nesse passado. O outro pretérito para finalizar é o mais que perfeito na língua portuguesa, que em espanhol é um nome bem complexo, chamado pretérito pluscuamperfeito. A ver, a por ello, vamos prestar atenção no pretérito perfeito composto. Nessa unidade, nessa metodologia, eu irei me comunicar pouco em língua espanhola com vocês, porque aqui nós vamos fazer a revisão apenas dos conteúdos gramaticais, até que a gente volte à normalidade de nossas aulas presenciais. Então vamos lá. Pretérito perfeito composto de indicativo. Quando eu falo sobre composto, a ideia que nos vem na cabeça é de algo formado por mais de alguma coisa. Tudo que é pretérito perfeito, ele vem acompanhado do composto. Então, o pretérito perfeito composto de indicativo, ele tem outros nomes. Ele pode ser chamado só de pretérito perfeito de indicativo, composto de indicativo ou somente pretérito perfeito composto. Vamos ler o texto que traz o nosso material SAI. Costa Rica no tiene el gesto desde 1948. El país ha decidido invertir recursos financieros en educación, no en armamento. Quando ele utiliza a expressão ha decidido, a ação continua no passado, mas perdura no presente, porque ele ainda não finalizou a ação de investir recursos financeiros. Por isso, ele não utilizou o pretérito perfeito simples, utilizou o pretérito perfeito composto. Vamos ver o que diz o nosso material. Este tempo verbal se usa para acciones ocorridas en un momento indefinido en el pasado. O sea, no sabemos al cierto cuándo sucedió la acción narrada. Es usada también para hechos pasados que tienen alguna relación con el presente. Por ejemplo, estoy muy cansado. He trabajado muito esta semana. Quando ele diz estou muito cansado, trabalhei muito esta semana, ele não utilizou o pretérito perfeito simple, porque a ação dele, acompanha aqui no mouse,
A ação dele, he trabajado, se relaciona com esta semana. Para ele, para o falante, esta semana ainda não finalizou. Ele iniciou no passado, mas ainda fez referência, acompanha aqui, ó, esta semana faz referência com o meu presente. Essa é a principal característica do pretérito perfeito composto. As ações não são finalizadas, principalmente com os marcadores temporais. Quem são os marcadores temporais? Esta semana, este mês, este siglo, a hora, são marcadores que indicam a ação que ainda estão transcorrendo. Caso ele tivesse utilizado a expressão semana passada, aí ele utilizaria o pretérito perfeito simple. Então a oração ficaria. Acompanhem comigo. Estou muito cansado. Trabajé mucho semana passada. Semana passada dá uma ideia de uma ação que iniciou num passado, finalizado no passado, que não tem relação com o presente. Bom, o pretérito perfeito composto se forma del presente de indicativo del verbo haber, mas auxiliar del particípio passado del verbo principal. O que é que quer dizer isso? Como eu tinha falado com vocês, o pretérito perfeito composto, ele é formado por dois verbos. Um verbo que será auxiliar, tá? O verbo auxiliar é o verbo haber, conjugado na primeira pessoa, conjugado, esse aqui é o verbo haber, todo conjugado no presente de indicativo. Por isso que a ação é uma ação que ainda está perdurando. Mas o verbo principal, quem é o verbo principal da ação? No caso da oração que diz he trabajado, o verbo principal é o verbo trabajar, tá? No particípio, tanto particípio regulares como particípio irregulares. A construção do particípio do verbo no presente, no presente indicativo, não, no passado, é o mesmo da língua portuguesa, com estruturas próprias. Existem verbos no particípio regular e irregular. Sempre ele vai vir acompanhado deste verbo aqui, haber. Sempre. Se você conjugar o pretérito perfeito composto e não colocar o verbo haber, ele não tem significado. Ele é pronunciado. Foneticamente, recordando a vocês que o H em língua espanhola é mudo. Não se pronuncia. Eu não digo he, has, ha. Eu digo e, as e a. Tá? Principalmente para a galera que faz inglês e faz espanhol. Ou pessoas que mudaram do inglês para o espanhol. Tá ok? Então, por exemplo, a pronunciação é esta. Yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas y ustedes han. Sempre. Yo he, tú has, él ha. Hemos, habéis e han. Mais o verbo principal da ação. Se ele trabalhou no passado, este ano, ele vai dizer yo he trabajado este año. Se foi ano passado, yo trabajé año passado. Tá? Sempre com muito cuidado. Se o referencial do tempo não é finalizado como este ano, esta semana, este siglo, este milênio, há poucos dias, não finalizado, pretérito perfeito composto. Sempre, sempre. Não esquece. Repasso general 2. El participio. Vamos a ver lo que dice nuestro material sobre o participio. El participio pasado. Para bien utilizar el pretérito perfecto compuesto, hay que conocer el participio pasado de los verbos. El participio del pasado se forma añadiendo ado para los verbos terminados en AR y ido para los verbos que acabado em ER e IR. Vamos lá. Existia até uma música que eu fiz com vocês, né? Particípio ido, ado.
gerúndio, ando, endo. Particípio, ido, ado. Gerúndio, ando e endo. Finitivo, ar, i. Finitivo, ar, i. Com essa música vai ajudar vocês a construírem mentalmente a estrutura dos verbos com a conjugação no particípio e no gerúndio em língua espanhola. E entender que os verbos são palavras que têm a função, que indicam ações e que têm a terminação, sua desinência na primeira, segunda e terceira conjugação. Ar, i. Então vamos lá. Quando o verbo terminar em ar, em ar, na primeira conjugação, seu particípio, se o verbo for regular, é ado. Então, parar, parado, amar, amado, cantar, cantado. Acompanha aqui comigo. Já se o verbo terminar em ir, se o verbo for regular, sua terminação é ido. Por exemplo, o verbo conhecer. Conocer, conocido. Adquirir, adquirido. Ir, ido. Preste atenção. O verbo ir é o próprio infinitivo. Por isso que ele só tem a terminação ido. Partir, partido. Ler, leído. Verbos irregulares também acontecem na língua espanhola. Aqui temos alguns exemplos de verbos irregulares, que vocês já estudaram comigo. Abrir, abierto. Decir, dicho. Escribir, escrito. Hacer, hecho. Morir, muerto. Poner, puesto. Lembre, poner, puesto. Por, poner. Ver, ver, visto. Volver, recorte. Volver é voltar. Volver, vuelto. Resolver, resuelto. Romper, roto. Romper, quebrar. Em espanhol, roto. Ao lado vocês encontram verbos similares ao que eu falei com vocês. Estamos fazendo apenas uma revisão. Isso foi assunto ministrado por mim. Repasso General Espanhol 3. Outro assunto que nós também estudamos. Lembre-se, ao final das unidades, nós vamos ter exercícios para que vocês refaçam ou vocês visualizem para saber se vocês estão acertando ou acertaram no momento. Perdão. L'apócope. Também é uma construção muito própria da língua espanhola. O que é l'apócope? Apócope é a perda ou a supressão de uma letra ou de uma sílaba diante de determinadas classes de palavras. Geralmente são adjetivos. Vamos ver o que o nosso material traz para a gente. Acompanhe a leitura. L'apócope es la pérdida de una letra o una sílaba al final de una palabra y ocurre a algunos adjetivos o adverbios cuando van delante del sustantivo, de un numeral, de un adjetivo ou um advérbio. O que seria esse apócope? O adjetivo bom, ele vai sofrer apócope quando ele se encontrar com um substantivo masculino no singular. Por exemplo, quando eu digo bom dia em espanhol. A cultura hispânica de 21 países e 500 milhões de pessoas, temos países que são bem diferentes no seu cumprimento, na sua saudação. Por exemplo, se você for à Espanha, eles vão desejar que vocês tenham bastante dias bons, não só aquele. Então ele não vai dizer como a gente diz em português, bom dia. Eles vão dizer, buenos dias, buenos dias. Que você só tenha um dia bom, que você tenha vários. Se é um portenho, um argentino, ele deseja um bom dia, que aquele dia seja um bom dia para você. Eu sei que o adjetivo é bom, é bueno. Então, diante do substantivo dia, que é um substantivo masculino, haverá apócope. Por exemplo, um argentino diria, buen dia, buen dia. Ele vai aspirar a letra O diante do substantivo masculino. Essa é o caso das apócopes. Las apócopes é a supressão de uma letra ou de uma sílaba. Vamos comparar nas formas que tem no nosso quadro do nosso material. Por exemplo, bueno, buen. Malo, mal. Primero, primer. Tercero, tercer. Uno, un. Alguno, algún. Ninguno, ningún. Mucho, muy. Todas essas formas que eu acabei de ler, elas vão sofrer o apócope da vogal O ao final de um substantivo masculino no singular. Qualquer e grande sofrerão apócope de mais do que uma letra. No caso, qualquer
uma letra A, e de grande, uma sílaba, diante do substantivo em singular masculino e feminino. 121, os numerais, sofreram apócope diante de substantivos masculinos ou femininos, no singular ou no plural. Vejamos os exemplos que temos a seguir. A ver, exemplo de apócope. Foi el primer día de viaje. Soy un hombre feliz a tu lado, mi amor. No tengo ningún dinero, ya he gastado todo. Sin duda ha sido un gran casamiento. Ha cumplido 21 años de trabajo en la hacienda. Estoy muy contento en te felicitarmos por el bebé. A ver, todas essas apócopes aconteceram pelas regras ditas anteriormente. No caso do primeiro do trânsito, acompanhe comigo. Foi el primer día de viaje. Primeiro vem da palavra do numeral primeiro, que sofre apócope porque se encontrou com a palavra dia, que é uma palavra masculina. Então, primeiro sofre apócope da perda da letra O, porque encontrou com um substantivo masculino no singular. Vamos para o segundo quadro. Soy un hombre feliz a tu lado, mi amor. Que é o numeral, sofre apócope diante o substantivo masculino homem. Uno é o numeral, quando se encontra com o substantivo, ele sofre o apócope para que haja maior fluidez na hora de pronunciarmos a língua espanhola. Atenção! Nessa unidade nós temos atividades que vão da página 16 a 19. Recordando que, durante nossos exercícios, durante as explicações do conteúdo, no nosso material também tem vários exercícios que vocês devem revisar, porque feito, eu acredito que vocês já fizeram.